Fala, candidato que está estudando para o TRT de São Paulo. Bom, agora que foi publicado o edital, a gente tem mais informações sobre o concurso e a gente pode utilizar elas para mudar a forma como a gente está estudando. Então eu vou te dar algumas dicas mais à frente desse vídeo, mas eu queria dar uma passada geral em algumas informações que eu acho muito importantes. Eu não vou ler o edital, mas eu anotei algumas informações que eu acho que podem ser ali um fator importante para você que ainda está em cima do muro, que não sabe se vai fazer ou não o concurso, e algumas informações para você que já decidiu fazer o concurso, então que você pode priorizar. Bom, primeira coisa, das vagas que a gente teve, antes de começar, aliás, das vagas, qual é a banca? Estou olhando aqui a minha cola para não esquecer, a banca vai ser a FCC. Então, isso já era sabido, já era esperado, e agora a gente tem uma confirmação e o edital foi publicado. Bom, as vagas elas foram distribuídas e a gente tem algumas ali, alguns cargos mais importantes que têm mais vagas disponibilizadas. Isso não significa que os outros cargos não tenham, tem alguns que têm uma vaga e tem outros que têm só o cadastro de reserva. Quais são aqueles cargos que têm mais vagas? São para analista judiciário, então de nível superior, para área judiciária, são 53 vagas, contando também as das cotas, e oficial de justiça, que são 54 vagas. Para a área administrativa, temos 27 vagas, então uma quantidade boa. Nesse cenário que a gente tem visto, em que os TRTs, principalmente na verdade todos os órgãos, todos os tribunais da justiça, a gente está vendo os editais sendo publicados com poucas vagas. Não significa que eles vão chamar poucos. Eles estão se resguardando ali para não ter que ter o direito das pessoas que passarem dentro das vagas a nomeação. Então, eles colocam às vezes uma vaga, mas chamam 10, 20, chamam bem mais. Então, nesse daqui a gente já tem um cenário em que eles estão colocando mais vagas, ou seja, existe uma expectativa de nomeação mais ampla. E isso se confirma com a informação que eu vou passar a seguir. Mas antes de passar, eu queria falar também de técnico. O técnico a gente tem duas áreas com muitas vagas, que são o técnico judiciário para a área administrativa mesmo, que são 144 vagas, e para a área de segurança, que a gente tem 35 vagas. Então, como é que a gente consegue ver que eles estão mal intencionados, querendo chamar muita gente? Para aquele analista da área judiciária, eles vão classificar 1.500 pessoas, ou seja, eles querem um cadastro longo. Então, isso pode se dar por uma, talvez, rotatividade alta no cargo, ou uma possibilidade de criação de novos cargos, uma quantidade vaga hoje de cargos, independente da previsão do concurso. Então ali ele já demonstra uma boa intenção. Então se você é da área de direito e quer disputar ali, estava em dúvida entre fazer esse e o oficial de justiça, não levando em conta o trabalho em si, porque são trabalhos diferentes, esse tem uma previsão de classificação maior, 1.500. O oficial de justiça são apenas 200. Agora, por exemplo, da área administrativa, são menos vagas, certo? O oficial de justiça são 54 e da área administrativa são 27. Mas em contrapartida, da área administrativa vão classificar 400 pessoas. Ou seja, de novo, acende aquela luzinha. Eles estão com alguma expectativa ali de possivelmente nomear mais gente aí, mais pessoas do que a previsão inicial de vagas. Então isso dá para a gente acender uma luz. O mesmo acontece com o técnico judiciário. Então, o da área administrativa, eles vão classificar 3.000 pessoas. O técnico, em geral, a gente já sabe que tem uma rotatividade maior, mas eles estão colocando aqui um cadastro bom, um cadastro bem grande, são 3.000 pessoas. E o da área de segurança vão ser 600. Então, esses dois cadastros são bons, então se você conseguir se classificar ali e ter uma nota boa, significa que você tem você pode ficar ali nesse cadastro e talvez exista a possibilidade de você ser nomeado. Bom, como é que vai ser estruturada a prova? Vão ser a parte do conhecimentos básicos, conhecimentos específicos. O que muda? No conhecimentos básicos, a prova, as disciplinas que são cobradas são as mesmas para todos, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o objetivo não é ler o edital, já falei para vocês. Vou colocar o link aqui embaixo para você que quiser acessar o edital e ainda não viu, vou colocar o link direto para o edital no site da FCC. Então, conhecimentos básicos, 30 questões, peso 1. Conhecimentos específicos, 40 questões, peso 3. Então, aqui você já começa a ver coisas que você deve priorizar no seu estudo. Então, com o peso 3, a gente tem aí disponível 150 pontos, sendo que 75% desses pontos estão nas disciplinas que caem no conhecimento específico. Ou seja,
conhecimento específico é prioridade no seu estudo para que você consiga ter uma classificação boa. Cada questão que você acertar vai equivaler a 3 questões do conhecimento básico, então foque nos conhecimentos específicos. Claro que não deixe de lado o conhecimento básico, mas você deve enfatizar, priorizar o conhecimento específico. Tá. A duração de prova vai ser 4h30, elas vão ser aplicadas no dia 22 de julho de 2018. Pela manhã, técnico, pela tarde, analista. Ótimo. Então, quem quiser aí coincidir, vai conseguir fazer os 2 cargos. Isso é muito bom. Tá, então o que eu queria falar de dicas? Primeiramente, se você está estudando para técnico judiciário, para área de segurança, lembre-se que tem uma prova, eles chamam aqui, normalmente é TAF, mas aqui é prova de capacidade física. É a mesma coisa que normalmente é o teste de aptidão física. Então você precisa testar, treinar na verdade o seu corpo, treinar determinados exercícios, determinados movimentos para que você consiga cumprir. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas isso é algo que você já deve começar a fazer agora mesmo. Mesmo que ainda tenha outras fases, você já precisa estar treinando, porque tem algumas coisas que às vezes você não está tão bem e isso pode te derrubar lá na frente. Então comece a treinar o seu corpo agora para eventualmente fazer esse teste, ser classificado e convocado para fazê-lo. A principal dica que eu quero dar é para o pessoal da área administrativa. Na prova de analista, eles deixam bem enfatizado ali direito do trabalho e administração pública. Esses 2 conteúdos, eles estão grandes. Então, lembrando ali que a gente tem 6 disciplinas para serem cobradas nos conhecimentos específicos. Então, todas elas ali, elas vão ter uma certa quantidade de itens, mas numa análise ali você já consegue ver que direito do trabalho deve vir com algumas questões. Constitucional e administrativo estão lá, não estão tão pequeno, administrativo até está razoável. Agora, de administração pública e direito do trabalho, eles evidenciaram que eles vão querer cobrar um conhecimento um pouco mais aprofundado, não está tão superficial. Então, você que está estudando para a área administrativa, dê uma olhada com carinho nesses 2 conteúdos. Lembrando que para técnico judiciário ainda tem o direito processual do trabalho, não apenas o direito do trabalho. Então, dê uma olhada também. Isso daí, o que eu gosto dos tribunais do trabalho, né? Sendo regionais ou superior. Eles têm uma certa similaridade em relação à prova. Ótimo, é o mesmo tipo do tribunal, o conteúdo que eles querem é o mesmo. Então isso você consegue fazer diversos simulados utilizando as provas que estão acontecendo no país. Então os TRTs que abriram recentemente, os TRTs que tiveram no ano passado, o próprio TST que teve em 2017, então tudo isso você pode utilizar como um simulado para te mostrar mais ou menos como que ele quer fazer essa distribuição. E aí é uma virada de jogo. Então as pessoas normalmente pegam o edital que elas vão estudar, atacam e esperam ter um bom desempenho. Então se você quer se diferenciar da maioria das pessoas, pegue as outras provas feitas pela FCC de tribunais regionais do trabalho e também do TST. Dê uma olhada ali, porque, por exemplo, do TST tinha um regimento interno do TST, desconsidera isso. Mas se você desconsiderar isso e analisar todas as outras disciplinas que foram cobradas, você vai conseguir ver mais ou menos como que foi distribuído. E isso pode te ajudar muito na sua preparação e na sua priorização de conteúdo. Se você tiver com alguma dúvida sobre como priorizar o seu conteúdo, dê uma olhada aqui nos outros vídeos do canal, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso e você vai conseguir ver como você deve fazer para cada caso. Mas é imprescindível que você olhe os outros editais / provas. Não adianta só olhar a prova, porque ali você está vendo só uma partezinha do contexto também. Se você olhar o edital, você vai ver. Quando ele pede isso, é isso que ele coloca na prova. Então você consegue comparar. E aí você começa a entender um pouquinho mais sobre como funciona a FCC e principalmente em se tratando de tribunais regionais do trabalho. Então essa é uma dica que eu queria passar para vocês. Então você que está estudando, faça esse mapeamento, porque aí você começa a saber mais ou menos como vai acontecer na sua prova. E pelo menos, vamos lá, mais uma dica para a gente fechar. Faça um simulado uma dessas provas anteriores, se você não fez, faça uma como simulado. Porque uma coisa que eu falo muito é, você vai fazer um simulado até o dia da sua prova.
Se você não fizer nenhum, vai ser a própria prova. Então, se você não quer que sua prova seja apenas um simulado, antecipe isso e faça uma prova pelo menos durante hoje até o dia 22 de julho, para você não ter surpresa ali no momento da prova. Então, se você tiver qualquer outra pergunta sobre esse edital, alguma dica de concurso, alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas, com seus amigos que estejam estudando para o TRT de São Paulo. Eu acho que essa vai ser uma oportunidade muito boa. É um concurso com uma excelente remuneração, mesmo sendo São Paulo uma cidade cara, mas você consegue ter ali algumas coisas muito boas, e você que quer daí, não quer sair, também é uma boa oportunidade. Então, não é sempre que a gente tem esse concurso, então acho que é uma boa oportunidade mesmo, e é isso aí. O que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Então podem marcar aqui nos comentários, colocar suas questões, que eu respondo assim que eu puder. Beleza? Um grande abraço.